Boa noite a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos estejam serenos, né? Centrados num momento tão difícil que a gente vive, de pandemia, de fome, de angústia, de muitos desencarnes, né? De conhecidos, de próximos e até mesmo aqueles que a gente jamais ouviu falar, mas que passam por momentos de muita tribulação. Hoje a palestra aqui, essa explanação, ela não vai se alongar muito, porque já é uma sequência do que a Mônica falou na semana passada a respeito da questão da lei da causa e efeito. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da ação e reação. Embora possa parecer a mesma coisa, né, essas duas expressões possam parecer a mesma coisa, elas não são. Em momento algum elas são a mesma coisa, está muito mais para uma sequência, uma coisa da outra. Quando nós falamos em causa e efeito, ela está muito ligado à questão das nossas escolhas, ligado ao nosso livre-arbítrio, como nós falamos na semana passada. Já a ação e reação, ela é a representação do nosso comportamento perante essa lei. Então elas estão infinitamente ligadas, mas elas não são iguais. A Mônica muito bem falou sobre a causa e efeito e comparou a questão da lei de Newton, né? A ação e reação também, podemos dizer que na parte física ou na parte matemática, da parte dos cálculos, ela também pode ser aplicada a uma das leis de Newton, que é a lei da inércia. Né? Nós podemos ficar parados a vida inteira, né? Mas quando recebemos uma força, uma ação contrária ao nosso deslocamento, a tendência é que nós mudemos de direção na mesma força e na mesma intensidade. Então isso seria a lei da inércia, a lei, né, pura e fria, né, como a gente diz. Então colocaríamos então essa como ação e reação. As forças elas acontecem por motivo das escolhas do nosso livre-arbítrio. Porém, a nossa reação perante essas forças e essas ações que são resultados, né? São a causa, são o efeito, né? São o efeito das nossas escolhas, é que nós vamos fazer com que nossa reação perante essas forças aconteça. Então eu acho que tem um exemplozinho bem tranquilo que a gente pode dizer que quando temos a ação de fazer algo ao outro, o que é uma escolha, né, nossa e está ligado ao nosso livre-arbítrio, ao nosso livre ser. Tá? Automaticamente temos que acatar com a reação da nossa atitude, que está ligado ao efeito que terá em nossa vida. Dando um exemplo, né, acho que isso é ótimo para nós poder entender e fazer com que esses dois temas eles se conectem, né? Então podemos dizer que eu vou ler um textinho aqui, enfim, que eu acho que elucida bem o que nós temos para dizer, até para não se alongar, porque não tem muito o que se alongar mesmo, tá? Um exemplo disso então: quando temos a ação de fazer algo ao outro, o que é uma escolha nossa, pois somos livres para escolher se fazemos algo ou não, ligando isso à causa, tá? Que é isso lá que a Mônica falou a semana passada. Automaticamente teremos de acatar a reação de nossa atitude, que está ligado ao efeito que terá em nossa vida, tá? Pode parecer a mesma coisa, mas não é, como nós já falamos. Um está ligado ao outro, pois a ação só acontece depois de uma escolha, que vai gerar uma causa do acontecimento. Agora, a reação vai surgir durante o efeito das consequências que isso terá em nós. Um está ligado ao outro e não importa se a nossa atitude está ligada a algo bom ou algo mal para com o próximo. Ela irá acontecer de qualquer maneira. É a vida que irá nos devolver da mesma intensidade e não precisa vir da mesma pessoa para a qual agimos. Pode acontecer de voltar para você em uma outra situação completamente diferente. Eu quis ler esse textinho porque vai muito do que nós falamos semana passada. Nós temos o nosso livre-arbítrio, temos
talvez seja a maior oportunidade, o maior símbolo do amor divino para conosco é a questão do nosso livre-arbítrio. Porque ele nos dá todo o poder de escolha e nem mesmo Deus interfere nesse livre-arbítrio, né? Nós somos soberanos quanto a isso. Porque no amor divino, infinito que ele tem por cada um de nós, ele nos dá todas as oportunidades de escolhas, de decisões, sempre aplicando a lei do amor de um pai para com seus filhos, né? De um pai compreensivo e de um pai perfeito que entende que seu filho precisa caminhar pelas suas próprias escolhas. Mas esse caminhar, então, está ligado exatamente à questão da causa e efeito, que todas as nossas decisões, né, toda causa gera um efeito contrário, né? Ou seja, quando nós tomamos uma decisão, nós vamos ter que arcar com ela. Como diz o ditado, nós não somos obrigados a semear nada durante a nossa passagem terrena. Mas tudo aquilo que semeamos, seja ele bom ou mal, nós colheremos da mesma forma. Não de uma forma literal, como nós falamos na outra discussão, né, do olho por olho, dente por dente, mas nós vamos sim ter a oportunidade de viver aqueles momentos, de sanar aquelas nossas deficiências ainda morais morais, éticas e mais ligados à nossa construção enquanto ser consciente, mas também dentro de cada ação nós vamos ter a questão da nossa reação. Essa causa, esse efeito vai ter uma ação perante a lei e que nós vamos ter que acatar, né? Essa reação que foi gerada e que vai ter uma causa dentro da lei para que nós passamos e conforme nós vamos caminhando dentro desse problema, enfim, nós vamos ter uma reação nossa diante desse problema, né? Seja ela de aceitação, luta, enfim, ou de negação, desespero de não conseguir passar. E como nós só falamos na semana passada, exatamente por ter esse livre-arbítrio, a espiritualidade em momento algum ela nos larga aqui ao léu, né? Simplesmente não somos jogados nesse momento reencarnatório, sem pai, sem mãe, como a gente diz, né? Enfim, nós somos colocados aqui para que nós possamos cumprir aquilo que nós decidimos e acatamos como suficientemente capazes de passar durante o nosso plano reencarnatório. Mas tudo tem a ver perante a lei da causa e efeito, né? Ela é a lei principal, é ela que nos, vamos dizer em palavras simples, nos educa. Porque é ela que faz com que vivamos essas experiências sucessivamente até aprendermos. E obviamente que se nós retornamos a ela, a nossa reação nas primeiras passagens por essas tentativas de nos educarmos não foi das melhores. Então nós estamos aqui perante o nosso consentimento, passando por tudo aquilo que precisamos passar e que nós, no momento do nosso plano reencarnatório, entendemos que temos condições de passar. Mas ainda assim, como nós somos regidos por esse livre-arbítrio, né, que é o nosso poder de escolha, da nossa consciência, nós podemos sim muitas vezes sucumbir às nossas fraquezas ainda. Então essa questão da causa e efeito, né, juntamente com a ação e reação, acho que é o grande educador de nós como espíritos, como seres ainda que estão numa caminhada muito grande de desenvolvimento e de aperfeiçoamento espiritual. Então eu acho que espero que tenha ficado entendido essa questão da ligação entre causa e efeito e ação e reação. Repetindo mais uma vez que simplesmente a causa e efeito tem a ver com o uso do nosso livre-arbítrio e, né, o efeito que isso tem perante a nossa decisão desse livre-arbítrio. A ação é muito mais sobre o nosso comportamento diante dessas causas que vão chegar e dos efeitos que vão chegar na nossa caminhada, né?
Então ela está muito mais ligada ao nosso comportamento diante daquilo que foi gerado pelo uso da lei da causa e efeito. Então é como nós vamos nos comportar diante desse educar, vamos utilizar assim, né, bem entre aspas, como nós vamos nos educar, ou vamos ser educados pela espiritualidade para passar e aprender e fixar em nós as virtudes que nós tanto precisamos para o nosso desenvolvimento. Espero que tenha ficado claro, e se não ficou, nós vamos discutir isso no nosso encontro de segunda-feira, no dia 12, à noite, né? Então, quem ainda ficou com alguma dúvida, pode salar lá as suas dúvidas, nós vamos bater mais esse papo. Fiquem com Deus, e quem puder e sentir que isso é necessário, levante aos céus então o seu olhar a Deus e faça o pedido por esse momento tão difícil que nós estamos passando, de tantas vidas perdidas, por essa pandemia, enfim, muita fome chegando aos nossos irmãos, e a gente sabe que a dor da perda é grande, mas a dor da fome também é. Então, que esse Pai Maior, nos auxilie a passar por esse momento difícil, que nós possamos ser cada vez mais irmãos, como a palavra nos diz, mais fraternos entre nós, e que nós jamais deixemos de auxiliar os nossos irmãos, seja com aquilo que é físico, que é alimentação, seja aquilo que é alimentação espiritual. Então fiquem todos com Deus, e lembrem sempre, vamos sempre pedir a esse Pai Maior por aqueles que estão tão necessitados, seja do auxílio espiritual, seja do auxílio físico. Um grande abraço a todos.